hoje eu queria falar com vocês, trazer um alerta para você, mulher, e os homens também que assistem, que ouvem essa programação, a importância que tem de termos discernimento. Quando você orar, sempre pede a Deus, Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Eu sempre oro assim. Porque a palavra de Deus diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. Então, é algo que eu estou sempre pedindo a Deus. E parte dessa sabedoria é o discernimento. E um discernimento que falta muito na vida do cristão é o de discernir a voz de Deus, a voz do diabo e a própria voz da pessoa. A gente precisa discernir, ter o discernimento para separar essas vozes. Eu lembro, vou contar uma coisa aqui, uma historinha para vocês minha, de uma época em que eu ainda era bem nova na fé e me faltava esse discernimento. Só que a gente pensa que a voz do diabo é assim, é bem clara, mas muitas vezes, gente, a voz do diabo, ela não é tão clara, ela não é tão óbvia, ela é sutil. Você pensa que a voz do diabo muitas vezes é a sua voz, é você. Você pensa muitas vezes que a voz do diabo é a voz de Deus, mas nesses momentos de sutilidade, você nunca imagina que aquela voz é a voz do diabo. E é por isso que precisamos estar vigiando. Porque quando você cai na armadilha, nessa armadilha, quando ele é tão sutil que você pensa que é você ou Deus falando, é aí que a gente se dá mal. E eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu lembro que, sabe, quando você é uma pessoa que você se cobra muito, a gente tem que tomar esse cuidado de ver, poxa, essa cobrança toda vem de mim, vem de Deus ou do diabo? Porque tem que existir o limite, tem que existir um equilíbrio, na verdade, na nossa vida. Tem que existir a cobrança sim, mas quando ela é excessiva, não é de Deus. Tudo que é de Deus é equilibrado. É equilibrado, lembra disso? Tudo que é de Deus é equilibrado. Existe equilíbrio. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui essa pessoa que vocês conhecem um pouquinho, para quem me conhece. Eu sou assim, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, eu sou extrovertida, eu não consigo ficar paradinha no meu canto, sabe? Ser aquela pessoa quietinha. E por causa desse jeito, muitas vezes, claro, a gente sai da linha. A gente faz o que não deve, fala o que não deve. E por causa disso, muitas vezes, eu era repreendida. Olha, você não devia ter falado aquilo, você não devia ter feito isso, você não devia ter brincado daquela forma. E esse é o problema, né? Que aquelas que são como eu, bem brincalhonas e tal, é você encontrar também o equilíbrio para as suas brincadeiras, o equilíbrio para esse jeito de ser. Só que eu não entendia, eu ainda estava naquela época em que eu pensava, é 880, então se eu estava sendo repreendida por causa de coisas que eu falava, da brincadeira e tal, eu então achava assim, poxa, eu não posso ser assim. Aí olha só o que aconteceu, olha a armadilha que aconteceu comigo. Eu olhei para uma pessoa que para mim era de Deus. E eu falei assim, olha aquela pessoa ali, olha, ela nunca se mete em problemas. Ela chega, ninguém percebe, ela sai, ninguém percebe. Ela nunca abre a boca, ela é caladinha na dela, ela guarda tudo pra ela, ela não mostra pra ninguém quem ela é. E aquela voz foi falando assim pra mim, tá vendo? Você tinha que ser como ela. Você tinha que ser assim, você tinha que ser quietinha na sua, você não ia ter problema, você não ia se envolver, você não ia ser repreendido. Olha só, ninguém nunca percebe ela, ninguém nunca presta atenção nela, ela nunca foi chamada atenção. Olha só a sutilidade, porque na minha inocência eu pensei assim, poxa, Deus está me mostrando o caminho, eu tenho que ser como aquela pessoa.
Eu tenho que ser quietinha, caladinha, eu tenho que ser, sabe, guardar para mim os sentimentos. Só que naquela época, eu não tive o discernimento, eu não tive a maturidade de entender que aquela voz não era de Deus. Sabe por que não era de Deus? Hoje eu entendo. Porque se fosse de Deus, Ele nunca iria me falar para olhar para uma outra pessoa e buscar ser aquela pessoa como o meu ideal. Quem tem que ser o nosso ideal? Quem tem que ser o seu ideal? O nosso ideal é o nosso Senhor Jesus. Ninguém mais. Você não pode olhar para um homem e falar assim, aquele homem é o meu ideal. Não, aquela pessoa ali, aquela pessoa realmente, tal. Por que isso? Por quê? Porque olha a armadilha que o diabo me pregou. Eu comecei, ele virou os meus olhos, ele sabia quem era aquela pessoa. Então, ele falou assim, olha para aquela pessoa, olha como ela é de Deus. Olha como ela é diferente de você. Você desse jeito e tal. Então, eu em vez de olhar para Jesus e buscar o equilíbrio, ele ia me ensinar o equilíbrio. Se eu olhasse para Deus, para o Senhor Jesus, eu ia ver que ele não era tão pouco daquela forma. Nos momentos que precisava, ele sabia ser equilibrado, ele sabia, ele não era 8 nem 80. Mas eu estava buscando o 8 ou o 80 nas pessoas. Uma pessoa nunca pode ser o nosso ideal. Porque dessa forma, quando é um ideal, de certa forma, estamos idolatrando. É uma forma de idolatria. Então, quando eu olhei para aquela pessoa e eu vi assim, poxa, como ela é de Deus, como eu sou errada, como eu tenho que ser igual a ela. Olha só, eu já não buscava ser igual ao Senhor Jesus, eu estava buscando ser igual a uma pessoa. Olha o erro, gente. Por isso que eu falo para vocês, às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu quero ser, Nanda, como você, não queira ser como eu. Porque se você me conhecer, você vai ver esses erros aí. Você vai ver coisas assim que eu ainda estou lutando, eu ainda tenho as minhas lutas. Todos nós temos, ninguém é perfeito. Então, a gente tem que olhar para o único que é perfeito. O único que nunca vai te decepcionar. Porque um dia, se você estiver pertinho de mim, de repente, eu vou te decepcionar com uma palavra, com um jeito ou alguma coisa. Aí, se você tem aquela pessoa como ideal, como se você me tem num nível alto, assim, como se fosse endeusando, o que vai acontecer? A decepção. E a decepção leva você ao inferno. Quando, na minha burrice, né? Vou falar assim, na minha burrice, eu fiquei olhando para as pessoas e não para o Senhor Jesus, eu me dei mal. E aquela pessoa que eu fiquei, poxa, eu tenho que ser como ela, eu tenho que ser assim, olha como ela é de Deus, olha como ela é. Eu comecei a colocar aquela pessoa na minha cabeça, ouvindo aquela voz sutil que parecia de Deus, mas era do diabo, porque ele já sabia quem aquela pessoa era. Ele sabia que aquela pessoa não era nada daquilo. Então, eu comecei a olhá-la como eu quero ser como ela. Até que um dia, na minha frente, aquela pessoa manifestou com espírito imundo, manifestou com demônio. Aí agora eu te pergunto, como que fica a cabeça de uma pessoa que estava idealizando aquela mulher como de Deus, como alguém que você queria ser como ela, como alguém que era melhor do que você? Eu idealizando, ela é melhor do que eu. Então, aí de repente ela manifesta com demônio. Aí então, como que eu fico? Se ela tem demônio, o que eu tenho? Olha aí a armadilha do diabo para trazer a dúvida, para trazer, sabe, aquela luta, aquela batalha interna. Por isso que temos que ter discernimento, minha amiga. Muitas vezes a voz do diabo é sutil e parece que é a voz de Deus, mas não é. Porque quando você compara aquele pensamento com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, você descobre o desgraçado que estava escondido ali junto da sutilidade.
Aí eu fui no inferno, eu comecei, meu Deus, se ela, tão quietinha, tão de Deus, tem demônio, e eu que não sou quietinha, sou espivitada, o que está acontecendo? Aí foi a hora da minha batalha, da minha luta, porque o diabo veio com tudo. Então, minha amiga, vamos ter discernimento, vamos ter sabedoria. Às vezes a voz do diabo é sutil e você tem que ver. Você tem que analisar os seus pensamentos, você tem que se vigiar o tempo inteiro, assim como eu tenho ainda que me vigiar. Nunca se compare, nunca busque, nunca idealize, o pastor, porque a gente não sabe. O nosso ideal é o Senhor Jesus. Eu lembro disso, desde que eu era novinha na fé, a minha sogra falava. Ela já falava para mim, Fernanda, olha para Jesus. Porque se a gente olhar para o homem, a gente vai encontrar defeitos. Nós vamos encontrar defeitos porque o homem é falho. Mas devemos olhar para Jesus. Aquele homem está pregando Jesus, então olha para ele, para o que ele está pregando. Mas não como o seu ideal de que eu quero ser como aquela pessoa. Olha como aquela pessoa é isso, é aquilo, porque isso não é Deus. Isso não é de Deus. Deus quer que olhemos para Ele. Então fica aí a dica para essa semana, para você analisar a sua vida, analisar se de repente a voz sutil do diabo não tem vindo sobre você para te trazer uma armadilha como essa. Não olhe para as pessoas, não olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus somente, Ele não vai te decepcionar. Ele é o único que não vai te decepcionar. Não importa quão maravilhosa essa pessoa seja, quão de Deus ela seja. Ela vai decepcionar porque ela é carne, ela é pessoa, ela é humana, ela erra. Mas o Senhor Jesus, Ele não erra. Ele não erra com você, ele nunca vai errar com você, ele nunca vai te decepcionar. Ainda que você pense assim, meu Deus, você pense assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa situação? Não fica perguntando por que não, porque a culpa não é dele não. Seja o que você esteja passando, não é a culpa de Deus o que você está passando. Pode ter certeza disso. Ele quer te ajudar. E mesmo que você não entenda, a vontade de Deus sempre é melhor para a gente. Eu tenho certeza disso, tenho testemunho na minha vida disso, mas eu vou contar sobre isso uma outra hora, porque a gente já extrapolou o nosso tempo aqui da rádio. Ficamos por aqui hoje, um grande beijo para todos vocês e até amanhã com mais um de Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que de repente vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!